Vamos lá, dando sequência ao nosso trabalho. Uma vez que nós terminamos o período simples, né, resta-nos agora entrar no período composto, que nada mais é do que uma extensão do período simples, ok? Então, gente, ao estudar o período composto, usam-se os conceitos do período simples. Todo professor fala isso, porque na verdade é um período simples representado por orações. Só isso, né? Então, as orações subordinadas exercem funções sintáticas análogas aos termos do período simples. Vocês verão a partir de agora que isso é uma verdade e pronto. Não tem como ficar procurando muita confusão não, gente. É coisa simples pra caramba. Vamos ver aqui a situação. Primeiramente, temos que classificar as orações que compõem o período composto. Então, no período simples, vocês viram que é só uma oração. Fizemos o estudo de uma só oração, chamado de período simples, ou oração absoluta, tá? A partir de agora, nós vamos trabalhar com mais de uma oração no período, né? Por isso se chama composto por mais de uma oração. Por questões didáticas, a gente coloca um período bem compactado, com duas orações só, por enquanto, né? Mas nos estudos que nós vamos fazer posteriormente, nas questões que eu coloco para vocês no grupo, para a gente resolver, ou as questões que nós vamos fazer em sala, os professores trabalham com períodos mais complexos. 4, 5, 6 orações, né? Para relacionar melhor, porque assim é cobrado em muitos concursos, tá bom? Mas por questões didáticas, eu coloquei período com 2, 3 orações no máximo aqui, tá? Para a gente poder fixar melhor, tá bom? Então vamos aí. As orações podem ser então coordenadas e subordinadas. Vejam bem, gente. Quando eu falo com vocês de orações coordenadas, eu estou falando que uma oração está no mesmo nível sintático da outra, ou seja, uma oração não tem função sintática em relação à outra, tá? As subordinadas não. As subordinadas eu tenho oração principal e uma subordinada, tá? Essa subordinada é que tem a função sintática em relação à oração principal. Então, as orações subordinadas. Há 3 tipos de subordinadas. Nós vamos ver as substantivas, as adjetivas e as adverbiais, tá? Então, as substantivas exercem função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal e predicativo do sujeito. Essas são as funções sintáticas das orações substantivas, né? Eu costumo falar em sala de aula que as orações substantivas são aquelas que representam isso, aquilo ou disso, que são substantivos, tá bom? Por isso que ela se chama substantiva. Elas têm funções análogas aos substantivos dentro do período simples. Então a primeira função dela está aí, ó. A oração representa sujeito. O nome dela é oração subordinada substantiva subjetiva. Essa é a nomenclatura da oração. Oração subordinada substantiva subjetiva, né? Então ela se relaciona com a oração principal que não possui sujeito. Ou seja, a principal não tem sujeito, em consequência, ela será o sujeito da oração principal. Então, exemplo aí, certo é que o futuro não nos pertence. Que o futuro não nos pertence é a oração subordinada, que está ligada através de certo é. Observe que tem um verbo aí, certo é, tem um verbo é. Então essa é uma oração. Que o futuro não nos pertence, eu tenho o verbo pertence, então essa é outra oração. Lembre-se dos conceitos fundamentais lá na frente. Cada verbo suporta ou ancora uma oração, não é? Então, a palavra que é que está ligando as duas orações. O futuro não nos pertence, certo é, né? Esse é o elo de ligação aí. A palavra que ou a palavra se, quando introduzir uma oração subordinada substantiva, ok? Elas são classificadas como conjunção subordinativa integrante. Gravem. A palavra que ou a palavra se, quando introduzirem as orações substantivas, elas são classificadas como conjunção subordinativa integrante, tá? Essa é uma das funções que a gente tem que saber da palavra que e se para concurso, hein? Então vamos lá. Certo é.
Observe que em certo é eu tenho um adjetivo certo e um verbo de ligação é. Vocês já viram lá no período simples, no estudo predicado, principalmente, que eu falei com vocês várias vezes. Se eu tenho um adjetivo e um verbo de ligação, esse adjetivo vai ser um predicativo e o verbo de ligação está pedindo o sujeito. Então, se você inverter, fica assim, que o futuro não nos pertence, é certo. O que é certo? Que o futuro não nos pertence. Né? Fazendo a pergunta para o verbo, fica claro que o futuro nos pertence é o sujeito de é certo. Combinado? É só isso, simples demais. Observe que a principal certo é não possui sujeito. Então, a subordinada assume a função que lhe faltava. Note também que a principal é um predicado nominal. O que é um predicado nominal, gente? Vamos voltar lá. O predicado nominal, ele é introduzido por um verbo de ligação e um predicativo. Não é? Como se sabe, o predicado nominal se refere a um sujeito, que no caso é a oração subordinada, como eu acabei de explicar. Destaque também que a palavra que é uma conjunção integrante. Não se esqueçam, hein? A palavra que ou a palavra se, quando introduzir a ação substantiva, a classificação dessas palavras é conjunção subordinativa integrante, tá? Gente, vamos fazer então aqui agora a subjetiva com verbos unipessoais. Espero que vocês gravem esses verbos aí. Parece, ocorre, acontece, importa, consta, convém. Não cabe aqui nessa aula ficar falando por que se chama unipessoal, né? Não é o caso para a gente ficar detalhando tanto para a prova, para o concurso. Então, olha, parece, ocorre, acontece, importa, consta, convém. São os verbos chamados unipessoais. Vocês verão que parece isso, ocorre isso, acontece isso, importa isso, consta isso, convém isso. Na verdade, são as expressões que eles pedem são expressões de terceira pessoa, mas não, então é unipessoal, mas não vou entrar nesse detalhe não. É só lembrar, parece que tudo mudou ontem, que tudo mudou ontem parece, né? Que o galo melhorou depois de Calil, ocorre. Acontece que ela se foi, importa que ele sabe de tudo. Então esses verbos ficarão aí, ok? Na terceira pessoa, do singular aí, ó, pedindo um sujeito também na terceira pessoa do singular. Essas são as orações subjetivas com verbos unipessoais. Então é outro tipo de oração subjetiva. Subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos para o terceiro caso agora. A terceira oração subjetiva está aí. Subjetiva com voz passiva. É quando a oração principal está na voz passiva. Em consequência, a oração subordinada, né, será o sujeito dela. Vamos olhar. Vocês já viram lá no nosso estudo sobre o sujeito que eu tratei com vocês sobre a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Eu preciso agora desse conceito bem gravadinho, né? É que eu falei com vocês, o estudo que eu faço, o meu trabalho, eu vou montando sempre numa linha, né, que eu preciso dos pré-requisitos. Eu preciso que o aluno entenda bem morfologia, eu vou precisar agora que você saiba definir um advérbio, um adjetivo abstrato, um adjetivo concreto, um adjetivo. Então, assim, esses são conceitos fundamentais dados lá atrás, para que a gente consiga acompanhar. Como eu falei com vocês também, agora é o momento que eu preciso que o aluno saiba todo o período simples. Ele tem que saber o sujeito para aprender isso aqui agora, né? Então, por exemplo, decidiu-se que as aulas de sábado serão antecipadas. Vocês já viram que decidiu é um verbo transitivo direto com a partícula se agora acrescida a ele, eu faço a voz passiva sintética, né? Que as aulas de sábado serão antecipadas e que foi decidido. Isso é o sujeito. Então essa oração está, a oração principal está na voz passiva sintética, decidiu-se. Essa é a oração principal. E o sujeito está representado pela oração, que as aulas de sábado serão antecipadas. E eu peguei o decidiu-se e fiz foi decidido. Então foi decidido agora é a voz passiva de novo. Só que é analítica. Eu usei dois verbos e a forma analítica. Se eu usar um só, é a voz a sintética. Não é? Então foi decidido que as aulas de sábado serão antecipadas. Eu fiz a construção, né,
idêntica para vocês perceberem que eu faço a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Então, decidiu-se é a principal na sintética. Foi decidido é a principal na analítica. Combinado? É muito simples e muito claro, desde que o aluno tenha aprendido tudo isso quando eu fiz o sujeito. Né? Então, observação. Se você tem dúvida, meu caro aluno, volte à aula sobre o sujeito paciente. Caso tenha dúvida sobre as construções da voz passiva, para não ficar, né, acumulando dúvida. Ok? Pois a oração representa o objeto direto. Ela se chama oração subordinada substantiva objetiva direta. Então a função sintática dela é de objeto direto. Né? Então ela vai funcionar como objeto direto de um verbo transitivo direto que esteja dentro da oração principal. É muito simples. Olha, perguntou. Essa é a oração principal. Quem pergunta, pergunta algo. O que ele perguntou? Quem era o proprietário do bar? Então eu tenho uma oração subordinada, quem era o proprietário do bar, né? Completando o verbo perguntou. Então isso é um complemento verbal. Esse é um objeto direto que está em forma de oração. Simples. Simples, mas simples mesmo. Não sabia algo, como os acontecimentos se desenrolaram. Eu sei, quem sabe, sabe algo, porque ano não virá amanhã. Meu pai exigia que fosse para a igreja aos domingos. Então, olha, observa uma coisa importante. Eu coloquei aqui esses exemplos, mostrando para vocês que não somente a palavra que ou a palavra se vai iniciar orações substantivas. Ok? Perguntou quem era. A palavra quem está iniciando aqui, ó. Tá vendo? Isso é um pronome interrogativo. Quem era o proprietário do bar? Perguntou. Se você inverter, fica assim. Isso é um pronome definido interrogativo. Como? Tá vendo? A palavra como também aqui, ó. Introduzindo a oração substantiva. Por quê? Tá vendo? Agora, no final aqui eu coloquei, meu pai exigia isso. Eu coloquei o quê? Mostrando para vocês que o quê vai introduzir a oração substantiva sim. Mas não somente o quê ou o se. Pode ser advérbios e pronomes interrogativos, tá bom? Muito bem, que estão aqui, ó. Tá bom? Eu não coloquei nenhum exemplo aqui agora com se, né? Mas se eu mudar aqui, ó. Por exemplo, esse exemplo, não sabia. Não sabia se ela viria. Esse se vai introduzir uma oração substantiva também. Aí está a observação. Veja que as orações principais se encerram com o verbo transitivo direto. Perguntou, sabia, sei, exigia. Gente, qualquer dúvida sobre esses detalhezinhos, vocês voltam nas aulas, tá? Voltem lá nas aulas de predicação. Vamos estudando. É com muito afinco que a gente aprende, né? Sem desanimar. Objeto indireto. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Exerce função sintática de objeto indireto de um verbo transitivo indireto, lógico, né? Vocês já viram isso tudo, já está massificado. Então a oração principal é Manuel se opunha. Quem se opõe a alguma coisa. A preposição a aqui, ó, ela é exigida pelo verbo opor-se. Então essa é a oração objetiva indireta, porque fala com o verbo opunha. Não se esqueça. Não se esqueça. Esquecer-se. Você se esquece de algo. Não se esqueça de que o estudo é a fonte do saber. Não é? Avisei-o de que se preparasse melhor. Nesse caso, esse verbo aqui ele está com a transitividade direta e indireta. Você avisou alguém, que é esse o aqui é o objeto direto, avisei alguém de alguma coisa. Então, esse verbo aqui, avisei, está com a seguinte predicação. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho o como objeto direto e de que se preparasse melhor é objeto indireto em forma de oração. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Necessito de que me ajude na caminhada. Quem necessita de algo.
e ainda insisto em que volte. Eu insisto em que volte, né? Insisto nisso. E aí estão o bizu daqui embaixo, ó, né? Dê uma olhadinha nesse bizu aqui. As orações principais possuem um verbo transitivo indireto. Opor-se, esquecer-se, avisar, que é transitivo direto e indireto, necessitar e insistir. Tá bom? Tudo bem esclarecido? Vamos para o predicativo, então. Oração subordinada substantiva predicativa. É um predicativo do sujeito que, por ora, está na oração principal. Minha preocupação era... O que eu tenho na oração principal? Minha preocupação é o sujeito e o era é um verbo de ligação. Então, vocês já sabem, quando nós estudamos período simples, que se eu tenho um sujeito, minha preocupação, e era um verbo de ligação, a oração que vem posteriormente tem que ser oração predicativa. Minha preocupação era que abrisse o edital hoje. Exemplo 2. Para muitos, o amor é. O sujeito é o amor, é um verbo de ligação. Então, onde o coração descansa é a oração subordinada predicativa. Não sou. Onde está o sujeito aqui? Vocês já sabem. O sujeito não está escrito, explícito na oração, né? É eu que não sou. Vocês sabem. É um sujeito oculto, elíptico, né? Então, sou como você pensa. E é isso aí. Nos casos acima, vemos que as orações principais possuem o verbo de ligação. Era, é e sou. Como se sabe, esses verbos solicitam o predicativo do sujeito. Muito claro, ok? Bizu, fique atento. Olha aí. O certo é que eles estudam. Neste caso, a palavra certo, gente, está com antecedência do artigo o. Eu transformei o adjetivo certo em um substantivo na função de sujeito, tá? Então, ó, o certo é que eles estudam, a oração principal tem sujeito, o certo. Em consequência, que eles estudam é uma oração subordinada substantiva predicativa. Se eu fizer certo é, né? Certo é, agora eu tenho um adjetivo e um verbo de ligação que está pedindo o sujeito. Então, que eles estudam, agora o sujeito certo é, tá? Esse exemplo eu dei lá no início do nosso estudo. Fique bastante espertos com isso aí. Isso é muito cobrado em concurso, tá? Saber separar quando a oração é subjetiva e quando ela é predicativa. Nessas construções aí. Então, aparece agora o complemento nominal. A oração que representa o complemento nominal se chama oração subordinada substantiva completiva nominal. Funciona como complemento nominal de um nome. Vocês já sabem que o complemento nominal conversa com adjetivo, substantivo ou advérbio. Então, esses nomes têm que estar dentro da oração principal. Para os exemplos, o clima estava favorável a que viajássemos. Como vocês já viram, o complemento nominal é um termo que pede uma preposição para se ligar ao nome. Então, essa preposição aqui, ó, está ligando a que viajássemos, que é a oração subordinada, ao adjetivo favorável. Tenho certeza de que chegará cedo. De que chegará cedo é a oração que está conversando com a certeza, que é o abstrato, que é um substantivo abstrato. Tenho certeza disso. Estou favorável a, né? O fato de que és fraco. O fato de que és fraco. Então, esse fato aqui é um abstrato de novo. De que és fraco, está conversando com o fato. Né? É o fato disso. Esse tipo de construção aqui pode nos confundir, né? Lá na frente com as orações adjetivas. Não é, tá, gente? Isso é muito explorado em concurso, né? Mas depois a gente vai falar mais à frente. O parlamento agiu favoravelmente. Favoravelmente é um advérbio. O parlamento agiu desse modo, favoravelmente, tá vendo? Né? Ou positivamente, enfim. Vocês já viram lá na morfologia que se eu tenho um adjetivo favorável com sufixo mente, eu transformei o adjetivo favorável em advérbio. Vocês já sabem disso. Os adjetivos, né, com o sufixo mente se transformam em advérbio. Lembram? Então aqui é um advérbio. Então o parlamento agiu favoravelmente a
alguma coisa, a que tenhamos mais segurança. E aqui embaixo eu dou uma explicadinha, vocês dêem uma olhadinha aí, né? Que eu falo com certeza, eu falo com favorável, eu falo com fato e falo com favoravelmente. E aqui eu completo o conceito que eu dei para vocês, que o complemento nominal conversa com essas palavras aí. E por fim, nós temos a oração apositiva, que é a última oração, eu vou falar aqui agora das subordinadas substantivas. Então, a oração que apresenta o aposto se chama oração subordinada substantiva positiva. Ela se serve de aposto de um termo que pertence à oração principal. Está aí o exemplo. José andava com uma coisa na cabeça, que Maria o traía com um amigo. Que Maria o traía com um amigo é a coisa, ok? É o substantivo coisa. Ele está retomando, representando a própria coisa, que está na cabeça do José, coitado, né? Está lá sofrendo. Beleza? Enfim, chegou o acordo. Qual o acordo? Todos participariam da decisão. Todos participando da decisão é uma oração que representa a palavra acordo. Só peço isto, honre o nome do teu pai, do seu pai, desculpem. Né? Honre o nome do seu pai. Honre o nome do seu pai é representante do isto. Beleza? Por isso que é aposto. E para quem aprendeu o aposto bem mesmo, já sabe que essa oração representa o aposto. Por isso eu falo com vocês sempre, estudem todas as aulas com paciência, calma, em casa, para que vocês vão conseguindo a sequência do aprendizado. As orações subordinadas retomam os termos antecedentes. Uma coisa, o acordo e isso. Todos pertencentes à oração principal. Ok? E aqui nós terminamos nossas aulas sobre a oração subordinada substantiva. A próxima agora, nós falaremos das orações subordinadas adverbiais e as adjetivas. Fique com Deus.